e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Está falando do final. Olha só, Miguel vai se levantar para defender o povo de Deus, para defender a Israel. E muitos serão salvos. Paulo, ele falou, e todo Israel será salvo. Ele diz no versículo 2, Daniel 12, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eternos. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e o que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros 2 anjos, um de um lado do rio, outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. São 3 anos e meio na Bíblia. 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Quando se acabar a destruição que vai haver sobre o povo santo, então vai vir o fim. Eu ouvi, porém não entendi. Ele falou, então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Aqui é um texto que eu posso explicar para vocês, mas é muita coisa para pouco tempo, porque ele vai dar ao seguinte: depois do tempo em que o sacrifício, olha só, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, que vai ser lá nos 3 anos e meio, e posta abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Ele não fala 1260 dias, 3 anos e meio. Ele fala, haverá 1290 dias. Ele põe 30 dias a mais. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Ele põe 45 dias a mais. Ou seja, depois dos 3 anos e meio que vai haver do anticristo perseguindo o povo de Deus, que Jesus vai voltar e vai haver uma guerra tremenda, ele coloca no total 75 dias a mais. E ele fala, bem-aventurados que chegarem nesses 75 dias, porque talvez vai demorar esses 75 dias para limpar a terra de todas as mortes, enterrar todos os mortos e tudo aquilo que vai haver durante a guerra, até começar o reinado do milênio de Jesus. Talvez isso demore 75 dias para limpar a terra e enterrar os milhares de mortos que vão morrer quando Jesus vier e pisar novamente sobre a terra. Bom, enfim. Mas olha só, ele está dizendo o seguinte lá em Apocalipse, voltando ao Apocalipse, que houve guerra no céu. E o diabo foi expulso de lá, junto com os seus anjos. Ou seja, ele não vai mais ter acesso à presença de Deus, nunca mais. Hoje ele tem. Talvez no começo do livro de Apocalipse isto vai acontecer. E ele não vai ter mais acesso. Então olha só. Todavia eles não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Os crentes que já estão no céu estão falando isto, porque ele fala nossos irmãos, não é anjo que está falando. Anjo não chama a gente de irmão, chama a gente de conservo. Então ele diz assim, talvez os santos lá no céu, o céu explode em alegria, dizendo que agora foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O diabo, ele vai à presença de Deus acusar a mim e a você. E mais diz, olha, agora olhando para os que estão aqui na terra, os que estão aqui na terra, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra